Chegou gente? Bom dia, meus amigos. Vamos aqui falar aqui um pouco aqui sobre reencarnação. Vamos esperar meus amigos aí chegar aí para ver aqui esse assunto aqui que é de muito importante. Existem pessoas que dizem que não existe fatos da reencarnação na Bíblia, mas vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Os fatos da reencarnação na Bíblia começa em Isaías. Em Isaías, no capítulo 40, no versículo 3 e 5, tem dizendo o seguinte: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vareda nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne, pois, verá. Isso aqui, na Bíblia, é Deus, né? Que a Bíblia está falando aqui que foi Deus que pronunciou isso aqui. Quem é a voz do deserto? A voz do deserto é Elias. Agora vamos aqui passar também a outra leitura, outro fato que está em Malaquias. Em Malaquias, o Senhor dos Exércitos, lá, que o Senhor dos Exércitos é um espírito. Muitos dizem que é Deus. Deus no Antigo Testamento não se comunicou com ninguém. Quem se comunicava lá com os profetas, aquele povo todo, eram os espíritos. Então Jesus disse que ninguém jamais viu a Deus e nem a forma de Deus. Então, se Malaquias, o Senhor dos Exércitos, esse espírito aqui lá, está dizendo o seguinte, está em Malaquias, no capítulo 3, do versículo 1. E eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá o seu tempo, o Senhor, a quem vós buscai, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é esse anjo da aliança aqui que esse espírito está falando? A não ser Elias. Mas, mais à frente, também em Malaquias tem dizendo também o seguinte, em Malaquias também no capítulo 4, versículos 5 e 6. Diz assim, e esse aqui também é o mesmo espírito que diz, que é o Senhor dos Exércitos, né? E muitos consideram como sendo Deus, mas não é Deus. Diz assim o seguinte: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha um grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aqui é a parte do Antigo Testamento que está falando sobre a vinda de Elias, sobre o fato da reencarnação de Elias em João Batista. E esse espírito aqui, tudo pregaram sobre esse fato da reencarnação de Elias em João Batista. Agora vamos sair do Antigo Testamento, vamos agora para o Novo Testamento. O que diz? Em Lucas 1, 13, 17, 19, Lucas no capítulo 1, esse aqui é outro espírito, um espírito chamado como anjo Gabriel. Mas o que é um anjo? O anjo é um espírito. Vamos ver o que é que o anjo Gabriel diz aqui. Disse, porém, o anjo: Zacarias, não tema, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem dará o nome de João. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e converter o desobediente à prudência do justo, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, e assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer estas boas novas. Agora vamos passar para Lucas. Vamos ver aqui o que é que o Lucas dá, o testemunho de Lucas aqui. Lucas, ele está pregando aqui a Bíblia. Ele vai passar lá onde eu comecei, em Isaías, no capítulo 40, do versículo 3 ao 5.
Lucas vai dar esse testemunho lá pregando a Bíblia. Vamos ver o que Lucas vai dizer. No capítulo 3, versículo 4 e 6. Conforme está escrito no livro do profeta Isaías, 43, 4. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai suas paredes, todo o vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, os escabrosos aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Aqui já é Lucas pregando a Bíblia, falando que o Espírito do Senhor, que os mensageiros do Senhor disse lá em Isaías. Agora vamos ver aqui mais fato aqui no Novo Testamento. Vamos ver o que é que Jesus diz sobre isso. Em Mateus, no capítulo 11, no versículo 10, 14, tem dizendo o seguinte. Jesus também, ele vai pregar a Bíblia também. Jesus está dizendo assim, o seguinte. Este é de quem está escrito. Este que Jesus está falando aqui é de João Batista. Essa passagem aqui, do Mateus capítulo 11, 10, 14, é Jesus Cristo dando testemunho de João Batista. Então, no versículo 10 do capítulo 11, Jesus diz o seguinte. Este é de quem está escrito. Eis aí eu envio diante de tua face o meu mensageiro, qual preparará o teu caminho diante de ti. Isso aqui está lá em Malaquias, no capítulo 1, no capítulo 3, versículo 1. Aqui Jesus está dizendo que aquele Espírito disse lá. Vamos repetir de novo. Este é de quem está escrito. Jesus diz assim, este é de quem está escrito. Que é lá em Malaquias, no capítulo 3, 1. Eis aí eu envio diante de tua face o meu mensageiro, qual preparará o teu caminho diante de ti. Malaquias 3, 1. E no versículo 14, Jesus diz e afirma. E se o querer reconhecer, ele mesmo é ali que estava para vir. Jesus está afirmando aqui que João Batista é realmente a reencarnação de Elias. Vamos ver aqui um pouquinho mais para frente. E não mais Jesus ainda disse assim. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus Cristo. Isso aqui está no capítulo 11, versículo 15. Agora vamos passar para São Mateus, no capítulo 17. No versículo 10, 13. Mas os discípulos interrogaram. Por que diz, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu. De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Olha aí, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também, o Filho do Homem há de padecer na mão deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Em João, no capítulo 1, no versículo 23, então João Batista disse, eu sou a voz que clama no deserto, conforme está escrito no livro do profeta Isaías 43, 5. Olha aí, ele está afirmando aqui. Eu vou repetir de novo. Olha aqui o que o João Batista está dizendo aqui. Então João Batista disse, eu sou a voz que clama no deserto, conforme está escrito no livro do profeta Isaías 43, 5. Quem é a voz do deserto? A não ser, como eu já explanei, Elias. Elias passou também por expiação e prova, ação e reação e karma. Muitos dizem, não, isso não existe na Bíblia não, karma. Existe. Karma, o Espiritismo realmente tem razão. Existe sim karma. E ação e reação. Em Mateus, no versículo 26, 52, Jesus diz o seguinte. Então Jesus disse, embainha a tua espada, pois todos que lançam a mão da espada, a espada perecerão. Isso aqui é uma ação e reação. Quem com ferro fere, com ele será ferido. Por quê? Porque muitos dizem, não, que esse karma não existe. Não existe. Vamos dar aqui uma prova de karma dentro da Bíblia. 1 Reis 18:40,
em 1 Reis 18:40, Elias, olha o que foi que Elias fez. Disse-lhe Elias, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias obedeceu ao ribeiro de Gizom, e Elias matou. Elias matou vários profetas de Baal. Para que ele fez isso? Não precisava. A lei de Deus diz não matar, porque ele matou. Mas, vamos ver aqui no capítulo Mateus, capítulo 14, versículo 10. Olha o que foi que aconteceu com João Batista. A lei do karma, como ele veio com seu nome, de que se reencarnou-se como João Batista e passou pelo mesmo karma. Olha o que foi que aconteceu. E deu ordem e decapitou a João no cárcere. Aí muitos dizem, não, rapaz, por que fizeram isso com João Batista? Cortaram a cabeça dele. Um homem bom, pregador da palavra de Jesus Cristo. Ainda mais primo de Jesus. Mas por que fizeram isso com ele? Porque ele matou os profetas lá. Da lei de Deus, de ação, de ação e reação, karma, ninguém escapa. Não é que Deus vai impor a você, que não, porque você fez um mal hoje, quando você renascer, Deus não vai impor aquilo para você não, você que vai pedir. Você vai pedir para o seu débito ficar aliviado e se você se evoluir cada vez mais. Porque Deus é amor. Deus não é aquele Deus lá do Antigo Testamento que sai matando criancinha de peito, matando todo mundo, não. Porque dali nunca foi Deus. Que Jesus mesmo disse, olha, ninguém jamais viu a forma e nem ouviu a voz de Deus. O verdadeiro Deus revelado por Jesus Cristo é esse que ele deu testemunho dele, um Deus de amor. Aqueles que lá fizeram essas coisas são outros espíritos lá que intuitaram aquele povo lá para fazer aquelas barbaridades lá. Mas que Deus realmente não faz aquela bagunça, pegar, mandar Saul matar crianças de peito e tudo. Aí depois o homem matou todo mundo, Saul matou todo mundo, mas deixou os animais vivos e deixou o rei Agag vivo. Aí por isso perdeu seu reinado por isso, por ter sido desobediente. Por ter sido desobediente a um espírito que tinha ordenado ele a fazer isso, a matar. Aí depois que Saul mata essas pessoas todas, esse espírito não se comunica mais com Saul. Aí o que ele faz? Vai a uma feiticeira de Edom, e Edom invoca o espírito de Samuel. E o Samuel me disse, rapaz, vai acontecer com você do jeito que o espírito disse lá. Você amanhã e seus filhos vão estar aqui comigo. Mas continuando aqui na reencarnação, depois eu faço a explanação sobre a comunicação dos mortos, que também tem na Bíblia. Continuando aqui, vamos ver aqui um pouquinho mais. Em João 3:11-3, Jesus Cristo diz, em verdade te digo, que nós dizemos que sabemos, e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Ninguém subiu ao céu. Aí fica dizendo, rapaz, porque Elias subiu ao céu? Rapaz, isso é tudo história para boi dormir. Elias não subiu ao céu. Depois daquela história lá que Elias subiu no céu, lá em 2 Reis, versículo 11, depois disso, aparece uma carta de Elias enviada a Jeorão, ao rei Jeorão. Aí fica um pouco duvidoso. Foi por isso que Jesus disse assim, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Aí tem pessoas agora querendo dizer, não, porque isso aqui, não, essa palavra aqui de Jesus não voga. É porque tem o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu. Como é esse terceiro céu? Quando você sai desse espaço aqui, não tem esse negócio de terceiro céu. O céu, o universo é um só. Por que eles falaram nesse negócio de terceiro céu, quarto céu? Porque lá em Gênesis era o seguinte, eles compreendiam assim, que quando chovia, abria lá as comportas lá do céu, caía a chuva, essa figurada toda. Vamos continuar. Tá aqui, ó. Em Crônicas 21:12-20, Elias enviou uma carta ao rei Jeorão. E 2 Reis 8:16-24. Então isso deve ter sido, né, uma psicografia, né?
tipo Chico Xavier. Até Enoque não subiu ao céu. Que no livro de Enoque mesmo ele disse, não, eu fiquei escondido. Está lá no livro de Enoque, dizendo que ele estava escondido. Em Hebreus 11:5, Hebreus 11:5, não subir ao céu. O céu e o inferno significa a condição de espírito de cada um. Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Há vários fatos aí, como eu já citei atrás, aí, vários fatos da reencarnação. Muitos dizem, não, eu acredito na Bíblia. Mas, rapaz, a Bíblia é a verdade absoluta. Apesar da Bíblia cheia de contradições, o pessoal tem que ter peito de dizer mesmo, está cheio de contradições. Nem tudo que tem na Bíblia é verdade. E nem tudo que tem na Bíblia é a palavra de Deus. E nem tudo que tem na Bíblia foi os Espíritos mensageiros de Deus que vieram trazer. A verdade é essa. Em João 1,17,18, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Veja aí, a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de quem? De Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. Olha aqui. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está no céu do Pai é quem o revelou. João 5,37. O Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Jamais tem de ouvir a sua voz, nem visto a sua forma. É por isso que ninguém lá no Antigo Testamento, ninguém viu a Deus. O único que conheceu o Pai e viu, que viu e veio a esse planeta trazer a mensagem do verdadeiro Deus, chama-se Jesus Cristo. Repetir de novo. Jesus Cristo afirmando, o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tem de ouvir a sua voz, nem visto a sua forma. João 6, 44, 46. Não que alguém tenha visto o Pai, sabe que aquele que vem de Deus, este tem visto. Jesus Cristo. Mateus 11, 27. Jesus dizendo de novo, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai. Ninguém conhece o Pai. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus Cristo. Em Gálatas 3,10 está dizendo o seguinte, todos quantos, pois são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticar. O que é que a lei tem? A lei são mais de 300 e tantas leis para você praticar. Olho por olho, dente por dente. Essa era a lei de Moisés. Quem ia por essa lei, por exemplo, você trabalhasse num dia de sábado, fosse pego, como o velhinho que saiu para buscar lenha na mata, quando chegou para fazer a comida dos seus filhinhos, da sua mulher, Moisés pegou o pobre do velho e matou. Hoje em dia, o que é que está por essa lei aí? Olho por olho, dente por dente? Acho que eu acredito que ninguém nada, né? Porque a legislação e a política de hoje não ia aceitar, né? Não ia aceitar uma coisa dessa. Em Gálatas 3,13, Jesus Cristo resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. A Trindade, sobre a Trindade, que muitos dias já ensinaram, porque Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo são um. Negativo. São um porque um obedece o outro. Trindade, ó, Êxodo 21, 2, 3, só existe um só Deus. O Filho, que é Jesus Cristo, seu mensageiro. Como nós também somos criação de Deus, somos filhos de Deus. Isso está em João, no capítulo 17, 1, 26. É seu mensageiro, Jesus Cristo. O Espírito Santo, em João 14, 26, é uma legião de espíritos anjos, mensageiros. Todos são obedientes ao Pai, por isso são um, por obedecem ao verdadeiro Deus de amor que Jesus Cristo revelou. Dízimo, só que para receber são os sacerdotes levitas, Hebreus 7, 4, 12, 14. Quem roubava a Deus eram os sacerdotes levitas. Leia Malaquias 1, 6, 8 e Malaquias 2, 1, 4. E não você. Malaquias 3, 10, dízimo era dado em alimentos e não em dinheiro. Os dízimos que os espíritos pediam antigamente eram cereais, em benefício dos órfãos,
e das viúvas, aqueles necessitados que existiam naquele tempo. Hoje em dia, muitos pastores estão usando aí o dízimo aí para ganhar dinheiro, estão ricos, tem televisão, canal não sei de quê, mas tudo à custa de enganação, enganar os pobres dos pobrezinhos que não sabem de nada. Mas dízimo em alimentos. Apocalipse 22:6. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar ao seu servo as coisas que em breve devem acontecer. João 4:24. Deus é espírito, e importa que seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Há vários assuntos aqui para explanar. Há vários assuntos aqui muito importantes, mas que na próxima vez vou explanar vários assuntos. O povo esperava Elias, o povo pensava que Elias ia vir em carne e osso, por causa daquela passagem lá de dois reis no versículo 11, pensava que ele ia voltar de carne e osso, do jeito que confirma lá que ele subiu. Mas Jesus disse que ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem que está no céu. A pessoa ficaram naquela ilusão que ele ia vir em corpo, ia voltar do mesmo corpozinho que ele estava antigamente. Porque a reencarnação, que realmente aconteceu, que a reencarnação é a volta do espírito à vida corpórea. A reencarnação funciona dessa maneira. Enquanto que ele estava pensando que o Elias ia vir daquele mesmo jeito, velhinho, barbudinho, mas não. Pois é, pessoal, é isso aí. Acho que deu para entender um pouquinho aí sobre reencarnação. Eu me chamo Reginaldo Coelho. Sou aqui do Maracanaú, Mucunã. Obrigado aí àqueles que assistiu aí, meus amigos. E vai ficar aí o vídeo aí gravado. Quem quiser comentar e fazer alguma pergunta, pode fazer. Não se cabule não. É isso aí. Obrigado.